Olá! Essa é uma aula sobre funções de utilidade e equivalente certo. Essa aula é material da disciplina de Avaliação Econômica de Projetos de Petróleo e Gás. Essa é a equipe que fez o trabalho. O que é a função de utilidade? Em economia, a utilidade é o nível de rentabilidade ou satisfação que obtemos no uso das coisas. É uma medida de satisfação relativa a um agente da economia. A utilidade ou satisfação que o consumidor obtém de cada bem e serviço é a medida, pelo menos na teoria, por uma função chamada de utilidade. Ou seja, a função de utilidade dá um valor a algo abstrato como a satisfação do consumidor. Ou seja, ela dá uma ordenação dos benefícios apercebidos por uma pessoa de acordo com a satisfação que ela tem com esse bem. A utilidade ela é frequentemente usada para estudar as decisões do consumo quando se coloca em alternativa vários bens e serviços diferentes. A definição de função de utilidade é se nós temos um conjunto X de escolhas de várias alternativas disponíveis ao consumidor, nós dizemos que a função de utilidade é uma função real U, onde X está nos reais. E nessa função nós atribuímos a cada um dos valores, nessa função nós atribuímos a cada um dos elementos de x um valor numérico que permite ordenar os elementos de x de acordo com as preferências do agente. Ou seja, no exemplo aqui nós atribuímos o valor 1 a um bem, banana, e valor 2 a um bem, maçã. E nós saberemos que o consumidor tem aquela função de utilidade, ele prefere a maçã à banana. Ou seja, o valor que tiver maior é o valor preferível. Aqui nós temos um exemplo de função de utilidade, onde nós temos que a utilidade que um consumidor retira a utilização de gás e de eletricidade é dada pela função U de 2x elevado a meio vezes y elevado a meio, em que x é os litros de gás por dia, em que x é o número de litros de gás por dia e y é o número de kWh consumidos. Desse modo, a questão quer que você identifique as diferentes combinações de x e y que permitem ao consumidor atingir um nível de utilidade de 2 e 4. Para a solução, nós temos que ele quer primeiro que o U seja igual a 2, ou seja, nós igualamos a equação a 2 e resolvemos colocando y em função de x. Nós temos aqui y igual a 1 sobre x, ou seja, qualquer valor de y e de x que tenham essa relação vai atingir o nível de utilidade 2 da questão. Para o segundo caso, nós igualamos o U a 4 e achamos um y em função de x que obedece ao valor de utilidade necessário. É bem simples, é só resolver a equação, deixar y em função de x e nós temos uma relação de y e x que atinge o nível de utilidade desejado. Aqui temos um exemplo 2 de função de utilidade, onde o Antônio tem uma função de utilidade U igual a x vezes y e supõe-se que ele inicialmente consuma 4 unidades do bem x e 12 unidades do bem y. Se ele passar a consumir agora 8 unidades do bem y, quantas unidades do bem x ele terá que consumir de modo que sua utilidade se mantenha constante? Aqui na solução, nós temos que a função x e y, onde x é 4 e y é 12, substituindo na função dada, temos igual a 48. Agora, nós temos que manter 48, sendo que o y agora é 8. Então, nós substituímos y, isolamos o x, e temos que o novo x deve ser 6, para que mantenha-se a utilidade anterior com o novo valor de y. Na função de utilidade, os valores gerados são graus de satisfação. Esses graus já expressam o perfil de risco do agente tomador de decisão. Esse agente pode ter 3 tipos de perfil: um perfil de aversão, neutralidade ou propensão ao risco. O perfil avesso ao risco é um perfil no qual o ganho com um bom resultado acaba não sendo compensado pela perda se obtivermos um mau resultado. A principal característica desse tipo de investidor é que ele é muito sensível às perdas do que a lucros e, por isso, ele é um agente muito mais conservador. A função neutra ao risco é uma função onde o aumento de receita e a redução de receita têm o mesmo impacto. Nesse perfil, variações positivas e negativas de mesmo módulo
em torno do ponto R0 de receita inicial proporcionam uma variação idêntica em módulo de utilidade. Já o perfil propenso ao risco é o contrário do avesso ao risco. Nesse caso, uma perda devido a um mau resultado ela é compensada pelo ganho proveniente de um bom resultado, que tem uma magnitude igual. Esse é um perfil que se arrisca mais, pois as variações positivas são mais valorosas do que as variações negativas da mesma magnitude em torno do ponto R0. Equivalente certo. O equivalente certo ele é o menor valor que vai tornar o agente indiferente a um fluxo de caixa que tem origem num valor aleatório, ou seja, estocástico, resultando numa associação com a função de utilidade. Utilidade esperada ela é dada pela soma das utilidades de cada possível evento. Ou seja, como temos aqui na fórmula, ela é o somatório de E elevado a um coeficiente de aversão ao risco e o VPL de cada evento, dividido pelo tamanho da amostra. Sendo R a renda estocástica e U a função de utilidade, podemos encontrar o valor de EC isolando esse no lado esquerdo dessa expressão. Assim, aplicando a inversa da utilidade em ambos os lados, encontrando a expressão clássica para equivalente certo, que é essa expressão. O cálculo do equivalente certo pode ser obtido da distribuição de renda de um determinado período no domínio das utilidades. Esse valor do equivalente certo pode ser comparado com o valor esperado da renda para os casos básicos de perfil de risco, aversão, neutralidade e propensão. O perfil de aversão ao risco é mais sensível a perdas do que a lucros. Sua função de utilidade é côncava e o equivalente certo é inferior ao valor esperado da renda, o que, implicitamente, se traduz em uma chance de risco chamada de prêmio de risco. Prêmio de risco é a menor quantia que você precisa para igualar o valor atribuído a uma variável aleatória por um agente avesso ao risco ao valor atribuído para essa mesma variável por um agente neutro ao risco. O perfil de neutralidade ao risco, como seu nome diz, ele é indiferente ao risco, pois proporciona variações idênticas em módulo. Sua função de utilidade é linear e, portanto, o equivalente certo é igual ao valor esperado das receitas. O perfil de propensão ao risco é o caso oposto do perfil de aversão ao risco. Sua função de utilidade é convexa e o equivalente certo é superior ao valor esperado das receitas. O coeficiente de aversão ao risco mede o comportamento do agente investigador em relação ao risco com a magnitude dos valores monetários. É definida por C é igual a menos a segunda derivada da utilidade dividida pela primeira derivada da utilidade. Se C for maior que zero, isso indica aversão ao risco. Se C for igual a zero, indica neutralidade ao risco. E se C for menor que zero, indica propensão ao risco. Agora vamos a um exemplo. Nesse exemplo, nós vamos considerar uma possível função de utilidade que possui dois segmentos que são separados pelo ponto P, que é o ponto de valor 30. Aqui nós chamamos esse gráfico de utilidade por renda. Então, deve-se calcular o valor do equivalente certo, considerando que existem 4 cenários para a renda de igual probabilidade. Esses cenários são de 0, 25, 30 e 45. O valor esperado de renda é dado por essa fórmula, onde nós multiplicamos a chance de acontecer ao valor da renda. Para cada um dos casos, como os casos têm a mesma probabilidade de acontecer, eles são 4, cada um tem 25% de chance de acontecer, multiplicado pelo valor da renda de cada caso. O resultado dá exatamente 25. Nós temos também o valor da função de utilidade, que é dado de forma parecida, mas nós multiplicamos o valor da utilidade. Através do gráfico, nós podemos perceber aqui uma relação entre o valor de cada possibilidade com a utilidade dele. Ou seja, onde nós temos que a renda é 0, o valor é menos 10. Onde a renda é 25, nós temos 22,5 em algum espaço aqui. Onde a renda é 30, nós temos a utilidade igual a 30. E onde a renda é 45, a utilidade também é 45. Usando a mesma conta, nós temos o valor de 20,6. E por fim, calculamos o equivalente certo como dito anteriormente, sendo esse o inverso da função de utilidade. Como achamos 20,6 de função de utilidade, fazendo o inverso, dá algo em torno de 5%, aplicando esse desconto de 5% no valor esperado de renda de 25
nós obtivemos um valor de 23,7, que é abaixo do valor esperado de renda. Portanto, ele apresenta um prêmio de risco. Concluindo, as análises de VPL ou TIR não são suficientes para indicar a viabilidade econômico-financeira e recomendar a aceitação ou não de um projeto. A análise de risco complementa de forma adequada a avaliação de projetos para dar maior segurança ao processo de análise. Aqui estão as referências bibliográficas usadas no trabalho, caso você queira se aprofundar mais. E é isso.